É, Irmãos, hoje nós temos aí uma mensagem, continuação, na verdade, da nossa série Cristo é Maior, né? A nossa série que a gente está trabalhando no livro de Hebreus. E o tema é um tema, eu acho que um pouco curioso, que é esclerose espiritual, né? O endurecimento do coração. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o texto de Hebreus, capítulo 3, verso 7 a verso 19. Hebreus 3, 7 a 19 é o nosso texto de hoje. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e a gente vai orar. E aí depois a gente vai para o nosso texto, conversar um pouquinho eh, e abrir o nosso coração para que o Espírito possa falar com a gente por meio da sua palavra. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra que é viva, eficaz, como diz o próprio livro de Hebreus, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Tua palavra, Deus Pai, que produz transformação e vida. E nessa noite nós queremos submeter ao Teu Espírito para que o Senhor nos ensine sobre a necessidade de mantermos o nosso coração, ó Deus Pai, sadio, e não permitir que o pecado, que a incredulidade, ou seja lá o que for, possa endurecer o nosso coração. Por isso, nos ensina nessa noite por meio da Tua palavra. É minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Semana passada, a gente trabalhou o capítulo 3 de Hebreus, ali do verso 1 até o verso 6, onde trabalha a superioridade de Cristo em relação a Moisés, né? E aí fala, no final ali, trabalha também a ideia de que aqueles que são casa de Deus perseveram como casa de Deus em Cristo Jesus e na sua palavra. E aí o versículo 7 dá uma continuidade a esse texto. E hoje a gente vai trabalhar, a minha Bíblia pelo menos diz aqui, o perigo da incredulidade e da desobediência. A gente vai iniciar a nossa reflexão com um caso fictício, a partir de algumas categorias médicas. E aí, a partir dessas categorias médicas, eu gostaria de tentar analisar o texto de Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 19, desses elementos ou dessas categorias médicas. Então, para quem é da área da saúde, sabe que existe uma linguagem específica. Então, quando a gente vai para o médico ele procura algumas informações que vai estabelecer a sua relação entre médico e paciente, né? Não só o médico, mas profissões da área de saúde, o psicólogo também vai fazer isso, o enfermeiro, né? Quer trabalhar a questão dos sintomas, né? Quais são os sintomas que a pessoa está sentindo. A partir dos sintomas, pode-se realizar exames. Esses exames vão trabalhar um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, então, será feita uma orientação médica, e nessa orientação médica existe um tratamento específico para aquilo que se está buscando ali, saúde, né, na relação saúde, bem-estar, saúde e doença. E a partir do tratamento, a gente tem, então, possíveis prognósticos. Os prognósticos são os resultados desses tratamentos, né? Pode ser que a gente tenha um prognóstico positivo, e aí venha, de repente, ter um tratamento que vai trazer bem-estar ou cura para a pessoa, ou um prognóstico negativo, né? Que a pessoa vai ter que lidar com uma doença degenerativa e, quem sabe, aquilo pode levar até a morte, né? Dependendo do tipo de doença. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre um estudo de caso aqui de esclerose múltipla, para que a partir disso a gente possa refletir nosso texto de Hebreus, capítulo 3, 7 a 19. Já vou dizer que tudo aqui que eu vou ler nesse momento foi criado por inteligência artificial e revisado por uma médica que está em casa depois, tá? Para que eu não possa falar besteira, tá? Eu não teria essa capacidade de falar das tecnicidades aqui dos termos médicos, né? Então, essa primeira parte aqui, né, foi criado pelo chat GPT, tá? Então eu preciso me entregar aqui nessa parte. Depois a gente vai na reflexão bíblica, que essa eu me detive ali para a gente poder analisar a partir dessas categorias, tá? Então a gente tem a paciente aqui, a dona Maria, dona não, a senhora Maria, 32 anos, né, compareceu ao hospital relatando uma fadiga extrema, fraqueza muscular progressiva, né, uma fraqueza e dificuldade de andar, que se iniciou há aproximadamente 6 meses. Ela também descreveu
que a sua visão começa a ficar turva e começou a ter dormência nas extremidades das mãos e dos pés. Então, nos últimos 3 meses, ela começa a ter também episódios de perda de equilíbrio e dificuldade de realizar algumas tarefas que eram rotineiras. Dentro do histórico médico, na anamnese desse paciente, a paciente tem um histórico de enxaquecas desde os 20 anos de idade, mas sem condição neurológica conhecida, né? Então, ela não toma nenhuma medicação e não há nenhum histórico de doenças autoimunes ou de esclerose na família. No entanto, com base nesses sintomas, né, que foram trazidos ao médico, a hipótese inicial diagnóstica, né, o médico tem uma hipótese e depois ele vai tentar ver se a hipótese é correta a partir de exames laboratoriais ou exames, né, físicos, exames de imagem, seja lá o que for. Então, o diagnóstico inicial foi de esclerose múltipla e uma doença inflamatória autoimune que afeta o sistema nervoso central e causa danos justamente às fibras nervosas. E por isso o nome é esclerose, né? Porque a ideia é de atrofiamento. Então começa a acontecer atrofiamento aí nos músculos. E aí a parte de comunicação das sinapses do cérebro para os órgãos ou para as extremidades começa a ser afetada. Então há um afetamento nessa condição, né? Relação cérebro e corpo. E por isso o corpo não começa a responder das mesmas formas. Então foram realizados alguns exames aqui, ressonância magnética, punção lobar, e esses exames mostram então algumas lesões, substâncias brancas no cérebro, na medula espinhal, consistente com essa falta de mielinização, o que sugere então uma esclerose múltipla, né? No caso aqui dessa paciente, uma esclerose múltipla, seja parcial ou completa. Então, qual foi a orientação médica diante desse diagnóstico? Então, foi discutido com o paciente que a esclerose é uma condição crônica, que pode haver alguma questão familiar ou não, mas que, no caso dessa doença, o tratamento se faz justamente de reduzir ou desacelerar a progressão da doença, uma vez que, medicinalmente, a esclerose é uma doença degenerativa progressiva e ela não tem cura, né? Então, o tratamento é dar bem-estar e fazer com que, quem sabe, essa pessoa tenha uma sobrevida muito maior, né, do que se não tivesse o tratamento. Então, de repente, a doença pode paralisar, ficar anos e anos paralisadas e paralisada e assim vai. Então, o tratamento foi por meio de reabilitação, questão de fisioterapia, corticosteroide, imunomodeladores, então todo tipo de medicamento para poder justamente tratar e fazer com que essa pessoa tenha um maior prognóstico de vida. E aí os possíveis prognósticos, né? O que aconteceria? Então, se a senhora Maria, que é a dona Maria, dona não, eu fico assim, 32, eu tenho 33, né? Então, assim, se a senhora Maria aqui, né, seguir o tratamento rigorosamente, né, possivelmente ela vai ter um longo período de remissão, vai controlar mais a doença, vai preservar a sua qualidade de vida e vai ter um prolongamento de vida, né? Então ela vai, nesse caso, ter um bem-estar e um maior tempo de vida, de sobrevida. No entanto, se ela não seguir os cuidados médicos, é possível que ela tenha isso. Eu falo possível porque dentro da medicina, né, Deus é que controla todas as coisas, né? Aqui a gente está falando do ciclo lógico da coisa, faça com que a pessoa ela vai perder a mobilidade, dificuldade cognitiva e progressivamente isso pode levar então à morte dessa pessoa. O que eu falei desse caso, né? O que tem a ver com a pregação? Parece que eu estou aqui citando um caso de saúde, né? Talvez quem é da área da saúde aí lembrou da época da faculdade aí, né? Mas não, eu estou citando aqui esse caso porque o nosso texto fala sobre o endurecimento de coração, né? E ele fala várias vezes sobre o endurecimento de coração. E o termo utilizado ali é o termo que se utiliza para esclerose, esclerinimo, que é a ideia de um atrofiamento do coração. Quando o coração vai se endurecendo de tal forma que ele vai se atrofiando, ficando duro na sua relação com Deus, né? E por isso, a minha ideia é que a gente leia o texto de Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 19,
para poder justamente identificar essas mesmas características que a gente viu aqui, essas categorias, dentro desse texto, né? Qual é o problema, quais são os sintomas do texto, qual o diagnóstico que a gente tem no texto, qual o tratamento indicado, a orientação médica e quais são os possíveis prognósticos a partir da leitura desse texto. Então, abra sua Bíblia comigo, Hebreus 3, 7 a 19. Diz assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a voz, não endureça o vosso coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A gente observa aqui no texto, na sua construção, se você olhar lá o versículo 7, 8 e o versículo 15 e 16, eles vão ter uma construção similar, né? Que diz assim: ó, hoje se ouvir a voz, ou a voz do Espírito, né? Ou se ouvirem a voz, não endureça o vosso coração, como foi na provocação ou no dia da provocação. A mesma estrutura que acontece no versículo 7 e 8 acontece no versículo 15 a 16. No versículo 7 e 8 dá a introdução, então, aos versículos 8 a 11, aonde o contexto sugere que esse endurecimento do coração aconteceu a partir de uma provação ou tentação a Deus, onde as pessoas no deserto provaram ou tentaram a Deus. E no versículo 16 a 19, o endurecimento no coração, a provocação, aconteceu a partir da rebelião ou da desobediência a Deus. Em ambos os casos, a consequência é a mesma: não entrarão no meu descanso. Endureceram o coração, foram rebeldes, desobedientes, incredulidade, por isso não entrarão no meu descanso. No centro do texto, então, entre a primeira parte e a segunda parte, a gente tem os versículos 12 a 15, que é onde a gente tem as orientações, então, para essas pessoas. É o centro textual, da onde a gente tem as exortação aos irmãos. As ações que são pedidas é que os irmãos tenham cuidado e que eles se exortem mutuamente. Então, primeiro, é preciso ter cuidado com o coração da incredulidade ou descrente, para que esse coração não nos afaste do Deus vivo. E a palavra afastar aí vem do termo apostasia, né? Como aquele que larga a fé ou abandona a fé. Segundo, é necessário que tenha constância na exortação mútua, a igreja se exortando uns aos outros, a fim de que o coração também não seja endurecido por conta do engano do pecado. O versículo 14 é o versículo central, onde a gente tem ali que aqueles que têm se tornado participantes de Cristo, se repete a ideia de Hebreus 3,6, que se esses que guardam até o fim a confiança, esses então são participantes de Cristo, né? Se de fato guardarem até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O que mais aparece no texto que me chamou a atenção para essa provocação hoje aqui é o termo endurecimento de coração, que aparece pelo menos 3 vezes aqui nos versículos que a gente está lendo, né? A palavra aí
esclerose, né, escleronumo, né. E nos dois casos, esse endurecimento ele acontece como uma provocação, um evento no deserto, que já é citado lá em Êxodo 17 ou em Salmos 95, 7 a 8. Então, a partir dessas categorias, eu gostaria de primeiro falar acerca do sintoma que a gente consegue identificar aqui no texto. Então, o sintoma identificado aqui em Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 11, a gente lembra que o sintoma são as coisas que são mostradas, né? Aquilo que a pessoa, de repente, mostra, seja uma dor, seja algo que se apresenta, né? O sintoma não é o diagnóstico, é o que a pessoa está sentindo, que aponta para um diagnóstico. Então, dentro do sintoma, a gente tem aqui um endurecimento do coração, mas como processo, né? Porque enquanto está do coração endurecido, isso é o diagnóstico. Mas enquanto processo, a gente tem um coração que está sendo endurecido, um coração que está se atrofiando, né? Está perdendo a sua relação com Deus. O autor destaca esse endurecimento como uma resposta negativa ao ouvir a voz de Deus. A pessoa que endurece seu coração, ela para de ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Então, como se houvesse uma dificuldade profunda daquele que tem o seu coração cauterizado de ouvir a própria voz do Espírito Santo. Há uma menção tripla, mas você tem ali duas vezes seguindo, como a gente falou, a mesma estrutura. Um endurecimento no coração que sugere um problema grave, uma incredulidade, uma resistência a Deus, né? E esse endurecimento também é citado lá no capítulo 4, versículo 7. O autor de Hebreus, então, ensina aqui que a apostasia surge dessa incredulidade. Então, a apostasia, a incredulidade, o pecado faz com que haja no coração um processo de endurecimento. Então, esses são os sintomas que a gente apresenta aqui no texto. Há um afastamento de Deus, que também é sintoma desse coração que está se endurecendo. Um coração que está se endurecendo, se afastando de Deus, é normal. Um coração que está se endurecendo, é normal que essa pessoa também vá se afastando do caminho de Deus. Ela vai se afastando da sua comunidade local. Por isso o autor de Hebreus depois vai falar: olha, vede que vocês fiquem dentro de uma comunidade, congregai dentro de uma comunidade, é importante estar na comunidade. Um coração que está se endurecendo, ele deixa de ouvir a voz de Deus. Um coração que está se endurecendo, ele se torna mais incrédulo, né? Ele passa a desacreditar nas coisas que Deus pode fazer, que é o que o texto diz. Ele se torna mais desobediente, como o povo do deserto. Ele se torna mais teimoso, como também o povo do deserto. Isso são todos sintomas de um coração que está se endurecendo. E a palavra aqui para endurecimento é justamente utilizado como algo que se torna obstinado ou algo que se torna teimoso, né? Então, Romanos 9, 18 diz também que o coração obstinado, né? Esse coração teimoso, esse coração duro, né? E aqui o coração não tem a ver com o sentimento, né? Como se a gente tem um sentimento que está se afastando de Deus. Hoje a gente utiliza a palavra coração para falar dos nossos sentimentos, né? A gente manda lá o emoji no Instagram, no WhatsApp, um coraçãozinho, né? O coraçãozinho para dizer que ama a pessoa, coraçãozinho partido ali para falar que está decepcionado com a pessoa, a flechinha no coração ali talvez para dar uma indireta em alguém, né? Aí os adolescentes, os jovens, eu não sei, né? Mas o coração está ligado às emoções, né? O coração está ligado aos sentimentos. Para gente, no mundo das escrituras, o coração tem a ver com o eu interior, tem a ver com a totalidade de si, né? Então, falar que um coração está endurecido não é falar que o meu sentimento para Deus está se afastando, não, é falar que o meu eu interior, a minha totalidade de si, tem se afastado de Deus, né? Então, quando, por exemplo, lá em Ezequiel diz que, olha, Deus vai dar um novo coração, não é que Deus vai dar uma nova disposição apenas, mas Ele vai dar uma totalidade agora que é voltada para Deus, né? Como se fosse um novo nascimento mesmo. Então, nos casos acima, a gente vê o ser humano como agente da ação. E nesse caso, o coração, que é caracterizado por esse eu interior, se torna resistente e temoso. Esse coração endurecido é isso, um coração resistente e temoso e que se afasta de Deus. O sintoma que vem acompanhado desse endurecimento é justamente aquilo que a gente viu em Hebreus 2:3, né? Onde há uma negligência espiritual.
E essas negligências diárias, esses descuidos espirituais diários, vai fazendo com que o nosso coração vai se atrofiando. Quem aí não tem o hábito de ir para academia? Não tem, não é quem tem. A maioria, né? Como que é? Todo mundo vai para academia aqui? Quem não vai para academia? Olha lá. A maioria não vai, né? O que que acontece com os nossos músculos quando a gente para de exercitar ele? Vai atrofiando. Hoje rapaz, eu tô tentando voltar a correr, isso que eu sou militar, né? Eu tô tentando voltar para correr, mas eu acho que meu pulmão já tá atrofiado, porque tá faltando ar, né? Então, assim, a gente tá primeiro quilômetro, segundo quilômetro, eu tô indo mais na força da mente do que do corpo, né? O Ian até falava: "Vou correr", eu falei: "Vai correr sozinho, porque eu não consigo acompanhar", né? Mas o que que eu quero dizer com isso? Que, os músculos vão atrofiando quando eles não são usados no seu dia a dia. Então a negligência e o descuido diário faz com que também a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus também vá se atrofiando. O nosso coração também vá se endurecendo. Em alguns casos a gente vê o próprio Deus endurecendo os corações, né? Êxodo 7:3 diz: "Eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei na terra do Egito." Êxodo 9, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Romanos 9:18, logo Deus tem misericórdia de quem quer, endurece também o coração de quem quer. Então, na parte de Deus, ele é responsável por endurecer os corações, mas ele também é responsável por fazer com que a fé e o coração tenham essa disposição a ele, né? A salvação só é possível porque o primeiro ato de amor é de Deus, né? A gente tem um ato sempre responsível, né? O nosso coração ele só pode crer porque Deus primeiro deposita a fé no nosso coração, né? E aí, a gente tem aqui também o ato do endurecimento, também é um ato de Deus, né? Deus endureceu o coração do próprio Faraó. No entanto, a gente é responsável por manter esse coração funcionando, bombeando, fazer com que ele não se atrofie, que a nossa relação com Deus se mantenha em pé. O diagnóstico que a gente tem no texto aqui é um coração incrédulo, um coração duro. E esse não mais como processo, mas como estado, né? Aconteceu que agora essa pessoa ela chegou no médico, né? E o médico falou: "E agora? Agora tu tá com o coração duro, né? Tu tá com arritmia, tu tá com teu problema aí, né? Já não é mais assim, sabe, prevenção. Corre lá, caminha, come certo para que você não ter isso. Não, agora tu já tá com o problema." Não, o diagnóstico aqui é esse, né? O diagnóstico é que o coração do ser humano já está duro, ele já está endurecido, ele já está incrédulo, é o que diz aqui. E o endurecimento do coração estava associado aqui, está associado lá para os israelitas, à provocação que aconteceu no deserto e à desobediência. E esse episódio é narrado lá em Êxodo 17, que a gente vai ler daqui a pouco. O que é essa provocação que é citada aqui no versículo 8, capítulo 3? A provocação, a maioria dos autores vai entender como um episódio de Israel, onde eles têm uma ação de incredulidade e testam a Deus. E pedem, mesmo vendo a intervenção diária de Deus, Deus fazendo milagre, o maná descendo, Deus provendo, guiando o povo no deserto, mesmo com tudo isso que Deus estava fazendo, o povo ainda estava incrédulo. E lá em Massá, em Meribá, diz lá em Êxodo 17, que esse povo ainda ficou pedindo prova para Deus, ficou tentando Deus. Daí aí está falando: olha, vocês provocaram a Deus, como um ato da incredulidade do coração de vocês, porque vocês deixaram de crer em Deus e começaram a provocar, pedir provas de que Deus, daquilo que ele estava fazendo, né? Então aqui, provavelmente essa provocação está se referindo lá ao texto de Êxodo 17, né? E Salmos 95 também fala sobre esse texto. Olha o que diz lá em Êxodo 17, versículo 1 a 7, que é o evento de Massá em Meribá. Então toda a congregação dos filhos de Israel partiu para o deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e se acamparam ali na região de Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. E esse povo já havia provado a Deus, Deus já tinha tirado eles do deserto aqui, Deus já tinha feito vários milagres, maná, né? Então o povo começou a discutir com Moisés e disse: nos dê água para beber. Moisés respondeu: vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão tentando o Senhor? Mas ali o povo, com sede de água, murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou da terra do Egito para nos matar de sede, nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos?
E Moisés então clamou ao Senhor: que o farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante, leve consigo um dos anciãos de Israel, leve também um bordão que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei à frente de vocês, sobre a rocha em Horebe, bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Moisés fez isso na frente dos anciãos de Israel e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Esse texto é citado também lá em Salmos 95, 7, 8, quando o salmista diz: ele é o nosso Deus, nós somos pasto e suas ovelhas. Hoje, se ouvirem a voz, é a mesma coisa que o autor de Hebreus está dizendo, né? Não endureçam o coração de vocês, como em Meribá, naquele dia em Massá no deserto, né, onde o coração do povo foi endurecido, querendo que Deus mais uma vez fizesse o milagre, que Deus fizesse uma vez mais uma coisa, né? Deuteronômio 6,16 também cita: não põe à prova o Senhor teu Deus, como fizeram em Massa. Então a gente vê aqui que o estado do coração é um coração incrédulo, um coração endurecido, um coração enganado pelo pecado, um coração cauterizado e que não consegue mais escutar a voz do Espírito Santo. Quais são então as orientações médicas que a gente encontra, ou as orientações divinas que a gente encontra aqui no texto? O autor de Hebreus, ele oferece duas orientações para aqueles que estão com o coração endurecido, para aqueles que estão com o coração cauterizado, que estão com o coração realmente endurecido, né? A palavra agora não veio. A primeira orientação é acerca do cuidado. Ele diz assim, no versículo 12: tende cuidado, irmãos, para que não haja em qualquer um de vós coração de incredulidade e vos afaste do Deus vivo. O termo aqui, tende cuidado, é o termo utilizado para o ato de olhar ou de observar algo, né? Não é a ideia de ter cuidado, mas a ideia de olhar e de observar algo. Então a extensão da palavra vai desde um simples olhar a algo, né? Está vendo o que está acontecendo lá? Então a gente tem vários textos que utilizam esse mesmo termo para falar a questão de olhar, até o ato de prestar atenção ou observar, que possivelmente é a utilização do texto aqui, né? Preste atenção, né? Cuide bem, né? Para que não aconteça o mesmo. Por exemplo, em Marcos 13, 9, 23, o termo é utilizado para falar sobre a necessidade de estar de sobreaviso acerca da volta de Cristo. Então, lá em Marcos 13, o autor de Marcos vai falar o seguinte: olha, vocês precisam estar alerta porque Cristo vai voltar a qualquer momento. São sinais que vão acontecer para a volta de Cristo. Então prestem atenção, olhem, é esse termo que ele utiliza. Em Lucas 6,42, o autor adverte para não reparar na trave não reparam na trave dos próprios olhos. Vocês tentam olhar o cisco do outro, mas não reparam, não observam que vocês têm uma trave no olho de vocês, né? Então a ideia aqui é realmente de prestar atenção, né? Então o primeiro aqui é tende cuidado. A ideia de Hebreus 3 parece ser da necessidade. Som, oi, tá. Então um pouquinho mais alto. Então a ideia aqui em Hebreus 3 parece ser o da necessidade da vigilância contra essa incredulidade, né? Contra essa maldade que pode levar a endurecimento do coração. Então a vigilância espiritual, ela é um tema recorrente nas escrituras e no texto bíblico. Jesus, por exemplo, fala da importância da vigilância com cerca da sua segunda vinda, fala sobre parábolas, lembra lá das virgens, né? Que elas precisavam estar vigilantes para a vinda do próprio noivo. Ele adverte os seus seguidores a terem as suas lamparinas acesas, porque a sua vinda será inesperada, como a chegada de um ladrão. A vigilância também, ela é destacada. Baixa um pouquinho o retorno, só. A vigilância também é destacada no contexto da liderança espiritual. Por exemplo, os líderes são chamados a cuidar das almas ou dos fiéis. Então existe um processo de cuidado. Então aqui a gente tem alguns textos, por exemplo, que falam dessa necessidade da vigilância. Obrigado.
1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. A palavra utilizada é a mesma aqui, né? Olhem, blepete, né? Sejam sóbrios e vigilantes. E com o que a gente precisa ser sóbrio e vigilante? Com o nosso inimigo de vocês, o diabo, que anda ao derredor como um leão procurando quem possa devorar. Então, a primeira vigilância que acontece contra o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, né, contra os ataques de Satanás. Mateus 26:41 diz: vigiem e orem. Né? Então, aí coloca na orientação médica não apenas cuidar dos ataques de Satanás, mas cuidar num estado de vigilância a partir da própria oração. A oração como um estado de vigilância, como um estado de cuidado pessoal. Isso para que não caiam em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios 10:12-13 diz o seguinte: porque aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, de novo, há uma necessidade da vigilância espiritual. Essa é a primeira orientação que a gente tem aqui do autor de Hebreus. Tende cuidado, para que o coração incrédulo de vocês não os leve ao afastamento de Deus. Não os leve a se afastar de Deus. A própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ou seja, o nosso coração, pela sua própria natureza pecaminosa, nos leva ao próprio endurecimento. E por isso o cuidado espiritual, ele é importante a partir da prática das disciplinas espirituais. A partir da leitura da palavra de Deus, a partir da oração, a partir do resistir a Satanás, como diz as Escrituras, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, existe aqui, então, uma orientação para que a gente cuide, e cuide diariamente. É o que ele vai dizer. A segunda orientação é acerca dessa exortação mútua, onde ele diz o seguinte: exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o apoio comunitário é necessário para que o coração não seja endurecido pelo engano do pecado. A gente gosta de citar Mateus 7, onde diz: não julgueis para que não seja julgado, porque com a mesma forma com que vocês julgam, vocês serão julgados, né? E quando alguém vem falar alguma coisa para a gente gosta de citar esse texto para falar: olha, da minha vida cuido eu, né? Ninguém tem o direito de me julgar por aquilo que eu estou fazendo. Mas na orientação bíblica, o julgamento não tem a ver com isso, né? O julgamento é esse julgamento que é feito de qualquer forma, sem vamos dizer assim, um critério do cristianismo, de estar debaixo de Cristo. Por quê? Porque aqueles que estão debaixo de Cristo, há uma exortação que a gente deve cuidar-se uns dos outros. Exortar uns aos outros para que o nosso coração não seja endurecido. Então, essa exortação mútua é como acontece numa família, onde o pai talvez instrui o filho, exorta o filho para que o filho cresça de forma saudável. E a gente tem vários textos que falam dessa mutualidade entre a gente, como uma forma de exercício da fé para que a gente possa crescer e o nosso coração não se endurecer. Muita gente endurece porque não está nesse ambiente. Não está no ambiente de exortação mútua. Não está no ambiente onde alguém pode, de certa forma, falar: como está a tua vida de oração? Como está a sua vida com a palavra de Deus? Como está a sua vida de santidade? Você tem se guardado a Deus? Sabe, essa necessidade de exortação mútua faz com que a gente continue como comunidade num processo de crescimento mútuo. Diz lá 1 Tessalonicenses 5:11, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem mutuamente. Ou seja, existe um processo de edificação. Gálatas 6:2, levem a carga uns dos outros. Colossenses 3:13, suportem uns aos outros e perdoem mutuamente. Efésios 4:2, suportando uns aos outros em amor. Tiago 5,16, confessem os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Hebreus 10:24, cuidemos de animar uns aos outros no amor e na boa prática de obra. Então, a gente, como comunidade, a gente tem que se nutrir um tipo de relacionamento de mutualidade para o crescimento nosso, pessoal. Para que a gente, nessa exortação mútua, possa olhar para dentro do nosso coração, falar: como está o nosso coração? Irmão, de fato, eu tenho me afastado, eu tenho orado menos,
eu tenho lido menos a palavra, vamos orar junto, vamos fazer uma campanha aqui de ler a Bíblia tantos dias juntos, o que você tem feito, como que você tem exercido a sua vida espiritual? Como que você tem feito para ler a Bíblia? Que hora que você lê? Lê de manhã, lê na hora do almoço? Sabe, essa necessidade da mutualidade ajuda os irmãos no progresso da própria fé. Então, dentro dessas orientações, qual o tratamento que nós temos aqui? O tratamento é 2. Primeiro, o primeiro tratamento é manter firme a confiança em Cristo. É o que diz o versículo 14. Oferece o tratamento necessário ali, porque nos temos tornados participantes se guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Manter firme a fé em Cristo e a confiança desde o início é a chave para vencer o endurecimento do coração. Em um tratamento médico, não basta tomar o remédio uma vez, né? Você vai para o médico lá e ele fala, olha, está aqui o tratamento, tu vai precisar agora todo dia tomar um remedinho depois do almoço. Né? Basta tomar um dia, uma semana? Vai fazer efeito? Pode até fazer efeito naqueles dias. Né? Eu acho, não dá nem tempo do remédio fazer efeito, mas pode até fazer efeito naqueles dias, né? Dependendo da rapidez do remédio ali para fazer o efeito no corpo. Né? Acho que minha pregação está cansativa, os irmãos estou sentindo que estão mais cansados hoje aí. Né? Então, assim, aqui a orientação médica nossa, a orientação médica aqui é que não basta de vez em quando, se fosse lá no quartel, a gente falava assim, né? De pé 2, sentado 2. Aí o pessoal acordava, né? Mas aqui não dá para fazer isso. Então, e um tratamento médico, a fé não é apenas algo que a gente toma um dia, mas a gente precisa todos os dias no tratamento contra a incredulidade. Esse diagnóstico aqui pode ser tratado pela confiança em Deus que pode nos dar um novo coração. Diferente da esclerose, que não tem tratamento, e há um atrofiamento que leva, né, algum momento à morte da pessoa, o atrofiamento do coração tem cura. E a cura se chama participação em Cristo Jesus. Se mantenham firmes em Cristo Jesus. Ele traz a cura do atrofiamento do coração. Se a gente todos os dias exercitar aquilo, manter firme até o fim, aquilo que desde o princípio vocês tiveram. Então, o diagnóstico aqui pode ser tratado pela confiança em Deus que pode dar um novo coração. E a gente vê isso em textos como Mateus 13:15 e Ezequiel 36:26. Mateus 13:15 diz, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam seus olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, entendam seu coração, se convertam a mim e sejam curados. Ou seja, a cura do coração aqui é a conversão a Jesus. Jesus cura o coração endurecido. Ezequiel 36:26 diz que eu lhe darei um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Em ambos os casos, é Deus, Cristo, que pode dar esse novo coração. Assim como é Deus, Cristo, que endurece o coração de Faraó. E essa ação é primeira de Deus, como diz o versículo 14, desde o princípio. Ou seja, o princípio quem que é? O próprio Deus, que fez com que o nosso coração pudesse pulsar por Ele, a partir da fé. A fé é a constância para que a gente persevere até o fim. John Bunyan, aqui um avivalista, diz o seguinte: se você deseja livrar de um coração duro, aquele grande inimigo do crescimento da graça, esteja bastante com Cristo sobre a cruz, porque esse é o excelente remédio contra a dureza de coração. Uma visão correta que ele foi pendurado pelos nossos pecados e irá fazer com que o nosso coração em lágrimas se tornará mais macio e terno em Cristo Jesus. Assim, cabe nos perguntar como posso manter e guardar o nosso coração todos os dias puros. Provérbios 4:3, Salomão diz, de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nosso coração é tentado todos os dias a se afastar de Deus. E nesse sentido, o salmista de 119 nos dá ali uma lição de como não se afastar em Deus.
Nesse belíssimo salmo de 176 versos, todos os 176 versos apontam para uma realidade das leis, preceitos e mandamentos de Deus como forma de cura do coração endurecido. Diz lá Salmo 119, 11, eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Assim, também em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Paulo fala da fé que vem de ouvir a palavra, e Salmo fala da fé do coração a partir de guardar a própria palavra. Seja a palavra pregada, lida, a palavra de Deus revelada é a fonte que pode fazer com que o nosso coração vá se amolecendo, que o nosso coração vai se tornando e vai se participando de Cristo. Então é de crucial importância que a gente não se afaste da lei de Deus, dos seus mandamentos, a Bíblia, se afastar da revelação daquilo que Deus nos deixou. A gente fala, meu coração está endurecido. Como está a nossa vida de leitura da palavra? Sabe, eu não vou fazer aqui uma enquete de quanto tempo por semana a gente lê a Bíblia. Quanto tempo você assiste a Netflix, a sua novela? Quem que tem ganhado? Quem é mais importante? É a palavra de Deus? Percebe? Essas coisas, o que toma o nosso coração são as nossas prioridades. A nossa prioridade está onde a gente gasta os nossos recursos, o nosso tempo. Aquilo é o mais importante para a gente. Então, aqui, a exortação, Hebreus, guardem o coração de vocês por meio da meditação da palavra de Deus. Além disso, Mateus 26, 41, a gente já leu, vigiem e orem. A oração ela é importante também para que a gente possa guardar o nosso coração. John Ryle, bispo de Liverpool, ele diz o seguinte, orar e pecar nunca vão estar no mesmo coração. Nunca viverão no mesmo coração. Porque ou a oração vai consumir o pecado, ou o pecado vai sufocar a oração. Os grandes avivamentos dos corações que foram enchidos pelo Espírito Santo, como Atos 2, aconteceram por pessoas que dobraram os seus joelhos e oravam a Deus. Uma igreja que não ora é uma igreja que não é operosa. Porque quem faz é o Espírito de Deus, não são as nossas estratégias. A fé não é algo que nós podemos gerar, mas é algo que a gente deve manter, o que diz o texto bíblico. E a observância das disciplinas espirituais ajuda no combate a essa incredulidade do nosso coração, da desobediência, do pecado, que mantém o nosso coração longe, duro e atrofiando a cada dia mais. Assim, uma vez que a fé é o tratamento contra a incredulidade, a fé que nós temos vai demonstrar se de fato somos participantes de Cristo, como diz o versículo 14. E para finalizar, o prognóstico que nós temos aqui também é dois. Um prognóstico positivo e um prognóstico negativo, dependendo se segue ou não as orientações do tratamento que é previsto aqui no texto. Então, o prognóstico positivo é se os irmãos ouvirem a exortação e evitarem endurecimento, exercitarem a fé por meio da meditação da palavra, da oração, das disciplinas espirituais, permanecer em Cristo Jesus, o resultado, como diz o versículo 11 e 18, é que estes entrarão no descanso de Deus. O autor de Hebreus reforça que o descanso é para aqueles que permanecem até o fim, não é para quem toma um remédio um dia. Embora a fé é uma dose única, enquanto algo que Deus nos dá, ela precisa ser diariamente exercitada a partir das disciplinas espirituais. Então, ressalta-se que, diferente da esclerose múltipla, que aqui não tem cura, a esclerose espiritual, o tratamento é eficaz. A confiança e participação contínua em Cristo promove não apenas um bem-estar, para que a pessoa viva bem consigo, mas cura definitiva, vida eterna e plena com Cristo Jesus. No caso de Israel, o descanso aqui se refere à terra prometida, onde de 2 milhões, apenas 2 entraram na terra prometida. Por isso que o texto vai falar que a maioria morreu no deserto, ficou no deserto, foi enterrado lá no deserto, por conta da sua desobediência, da incredulidade no coração, que não mantiveram-se firmes até o fim.
Então, a temática do descanso vai ser trabalhada no capítulo 4, aguarde até a semana que vem, né? E ali ele vai trabalhar a temática do descanso. Mas para a gente, o descanso tem a ver com o descanso hoje, enquanto uma ação de Deus, da plenitude do nosso coração, mas o descanso enquanto vida eterna, né? Algo que Deus tem para a gente. E o prognóstico negativo é o coração endurecido, pode levar à exclusão do descanso de Deus. Vocês não participarão do descanso. Aquele que tem o coração endurecido não vai participar do descanso. É o que o texto diz. Como aconteceu com aquela geração que, por conta da sua incredulidade, da sua rebelião, quando de colocar Deus à prova, não participaram do descanso de Deus. Aí sim, essa esclerose espiritual leva à morte. Né? Não uma morte física, porque a morte física ela é o menor dos problemas. Né? O maior problema é a danação eterna, a morte eterna. Essa só tem uma solução, que é o próprio Cristo, né? Se de fato permanecerdes firmes em Cristo Jesus. Conclusão, ao refletir então aqui sobre o endurecimento espiritual e suas consequências, a gente percebe que existe remédio para o coração endurecido e incrédulo. Esse coração precisa se alimentar da fé, da obediência, do descanso em Deus, precisa nutrir o seu coração, né, nas disciplinas espirituais, porque diferente da esclerose múltipla, que se fala apenas em tratamento, na esclerose espiritual do coração há uma possibilidade de cura. Assim, a gente precisa primeiro examinar o nosso coração. Perguntar se existem áreas do nosso coração que têm se endurecido diante de Deus. Quais são as áreas que o nosso coração tem se tornado duro? Quais são as disciplinas espirituais que a gente já não tem mais gosto de exercitar? Na luta contra o pecado, como está a sua disposição? Na luta para manter uma vida de santidade, como que está a sua disposição? Sabe, na luta pelos valores e princípios do reino de Deus, como que está a sua força? Isso mostra como está o nosso coração, como está a nossa vontade. Quando nós, como aquela geração lá do deserto, experimentamos tantos milagres, a gente está aqui, domingo a domingo, ouvindo a palavra de Deus, tendo a oportunidade de ver Deus agir na nossa vida. Mas mesmo assim, às vezes a gente se faz como aquela geração incrédula, com o coração endurecido. A gente não consegue crer que Deus pode curar um problema desse tamanho. A gente não consegue crer que Deus pode resolver uma pane financeira. A gente não consegue crer que Deus pode resolver a nossa situação. Como está o nosso coração diante de Deus? Quais são as dúvidas que a gente coloca em Deus? Quais são as dúvidas que a gente coloca no nosso coração? Por isso, busque a cura em Cristo. Busque no médico dos médicos, a partir da sua palavra, obediência à sua voz. Permanecer em Cristo Jesus para que o seu coração seja curado. Isso a partir de um cuidado espiritual, cuidado específico, né? Como diz ali, ó, tende cuidado, prestem atenção, para que o coração incrédulo de vocês não se afaste do Deus vivo. E por meio da exortação mútua, ou seja, como comunidade, eu preciso sim me preocupar com o outro. E a preocupação com o outro tem a ver com a minha responsabilidade para que o outro também cresça espiritualmente. Sabe, o médico, quando ele trata uma ferida, a ferida ela está doendo. Né? Às vezes você aplica aquele remédio, alguma coisa, pode doer mais. Né? Antigamente o pessoal colocava metiolate, né? Que só ardia, não fazia nada. Né? Vinagre. Né? Uma vez eu caiu uma tubaína. Alguém sabe? Eu não sei se aqui fala tubaína. Aquelas. Não sei o nome que dão aqui. Aquelas garrafas de vidro que tinham uns Guaraná, antigamente. Lá no Paraná a gente chama tubaína. Já estava no freezer, caiu na minha. Bem aqui, ó. Né? Congelado, abriu 4 pontos no meio da minha canela. A solução médica da minha avó. Joga vinagre. Pegou vinagre e tacou ali na hora, né? Daquilo ardeu, né? Tá ali a cicatriz até hoje, né? Nas minhas pernas aqui. Mas então, o que eu perdi até o rumo a necessidade da gente, da mutualidade, da exortação, não é para causar dor,
Não é para que a gente aponte o pecado do outro. Não, se é para isso, aí entra como Mateus 7, não julguem uns aos outros. É essa a exortação bíblica. A necessidade do cuidado com o outro é cuidado, né? É que, tipo, irmão, tu caiu, tu fez isso, vamos caminhar junto, vamos orar junto, vamos ler as escrituras junto. Eu sei que a carne é fraca, né? Mas o pecado não é vitamina, né? Não fortalece. Fortalece a nossa carne é o Espírito Santo. É uma vida de oração, é uma vida da palavra, é uma vida na comunhão, é uma vida na comunidade. É isso que vai fortalecer a nossa fé, a participação constante, diária. E a urgência, tá? Justamente no texto diz assim: ó, hoje vocês precisam fazer isso. Não é amanhã. A exortação aqui tem uma urgência. A gente precisa começar a tratar o nosso coração hoje, não amanhã. A gente precisa tomar desse remédio hoje, não amanhã. A gente precisa começar a cuidar uns dos outros hoje, não amanhã. E hoje, não apenas hoje, mas com uma constância, a partir de hoje. Diz ali o texto, todos os dias, a necessidade de fazer isso. Então, nessa aplicação pessoal, eu tenho sim que ter um cuidado pessoal da minha vida com Deus, mas também um cuidado enquanto comunidade, né, para que a gente possa crescer. É isso porque um pequeno, diz lá o texto bíblico, né, que um pequeno podre ali leveda toda a massa. Os confeiteiros aí vão saber, né? Vou fazer uma receita boa aqui, mas vou colocar só 2 ovos podres, né? Não tem problema? Pode usar os ingredientes de primeira, né? Mas colocou 2 ovos podres ali, vai dar certo? Não vai, né? A gente é esse grande bolo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com os ovos podres. Não é jogar fora, não, tá? Deus cura os ovos aí, tá? Mas o que a gente precisa é justamente tratar, né? É tratar, é cuidar uns dos outros, né? Que Deus nos dê misericórdia, graça e possa nos ajudar, né? Para que a nossa atrofiamento do coração seja curado por meio do tratamento que o médico dos médicos tem para nos oferecer. Por sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai, eu agradeço, Pai, pela tua palavra. Agradeço porque o Senhor está conosco, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é eficaz. Oh Deus, tem misericórdia do nosso coração. Muitas vezes se afasta do Senhor, Pai. Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu não quero fazer, quando eu vi, eu já fiz. E aquilo que eu não quero fazer, isso muitas vezes eu faço, Pai. Deus, que o nosso coração, Pai, esteja não sujeito à inclinação da sua natureza, mas que seja alimentado pelo teu Espírito. Porque daí, como diz lá em Gálatas 6, o fruto do Espírito Pai. O fruto do Espírito é. Deus, o fruto do Espírito é mansidão, é bondade, benignidade, é domínio próprio, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidar da nossa vida espiritual, a cuidar de meditar na tua palavra de dia e de noite, a cuidar, Deus Pai, de ter uma vida contigo, Deus Pai, por meio da meditação, por meio da oração, por meio do jejum, por meio, Deus Pai, do exercício de uma ética do reino de Deus, de uma vida de realmente alguém que é santificado, foi santificado e lavado por Cristo Jesus, e nos ajuda como comunidade a crescer também, Pai, de forma mútua, Pai. Abençoa essa comunidade, essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Deus possa estar abençoando aí o seu coração, abençoando a sua semana. Tenha uma semana abençoada.